Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento da semana. Após o pregão desta sexta-feira, dia 16 de maio, Ibovespa terminou o dia com alta de 0,22%, um dia com bastante volatilidade no seu início, nas suas duas primeiras horas de pregão, e depois deu uma parada aí no decorrer do pregão e está aqui penando na região dos 54 mil pontos, mas dentro do que eu venho falando, enquanto não perder 53,056, segue em tendência de alta, segue com viés de alta, podendo invadir a casa dos 55 mil pontos aí no decorrer da próxima semana. A semana terminou com alta de 1,65%, mesmo com candle de reversão na semana passada, uma estrela cadente, conseguiu ainda fazer nova máxima. Dentro do que a gente está falando aqui, o viés ainda é de alta até que o mercado mostre realmente o contrário. PETR4 terminou o dia praticamente estável, mais 0,11%, sem nem conseguindo superar aqui uma região de resistência para trabalhar mais para compra, nem conseguindo superar uma região de suporte para trabalhar um pouco mais na venda. Então segue ali travada nesse momento. A perda aqui dos 17,85 é que aumentaria a chance de trabalhar em alguma venda de curtíssimo prazo, ou de day trade, ou ali de um pregão para outro pregão. Mas ainda um pouco mais, seria um pouco mais agressiva a venda, porque não tem uma tendência definida aí de baixo nessa ação, e por enquanto o movimento foi muito forte para cima, apesar de ter batido já numa zona de resistência importante. Gerou também um candle de reversão na semana passada, um candle de fraqueza por parte dos compradores, vai lá em cima, volta para cá, mas nessa semana abriu aqui com gap e permaneceu em alta, 2,15%, mais um candle de indefinição. Vamos ver que na próxima semana se perde essa sequência de mínimas ascendentes aqui no gráfico semanal, ou seja, vem para baixo dos 17,77. Primeiro indício aqui seria vir para baixo dos 17,85 no gráfico diário. Vale 5, encerramos nossa posição comprada na Vale 5, dentro do que foi mencionado na última videoanálise. Eu ia ficar atento se a ação perdesse a mínima aqui de 27,91, da forma como ela perdesse essa mínima, já seria um ponto que poderia trabalhar com stop de proteção de lucro. E aí eu avaliei, a ação abriu com gap de baixa, o pior cenário possível, abriu com gap, gerando um gap, fazendo pivô de baixa. E ali, olhando até um gráfico de menor periodicidade, 15 minutos, aqui está o primeiro candle do dia, abre com gap, tenta recuperação e logo na sequência já vem para baixo, já vem fazendo mínimas descendentes. Então decidi pela saída e a nossa saída aconteceu em R$ 27,87. Aqui a mínima era 27,91, saiu um pouco abaixo aí desses 27,91. Mas a operação da Vale encerrada, voltando aqui para o gráfico diário, encerrada com um retorno em torno de 1% em cima aí da operação. Aqui era o nosso preço de entrada. Então o ativo reverte um grande candle de alta, ainda está em tendência de alta, tem suporte pela frente na casa ali dos 27,44 até os 27,30, uma zona de suporte para essa ação. Vamos ficar atento na próxima semana, ver se gera mais alguma oportunidade de entrada, mas o fato é que foi um sinal realmente negativo para um ativo que tinha montado uma boa tendência de alta e vinha com um movimento mais forte aqui para cima. Próxima ação, CSNA3, encerramos também a posição comprada, essa aqui foi encerrada em R$ 9,37, abriu bem, foi lá em cima, bateu na máxima que ela já tinha atingido, que era 9,57, e em 15 minutos reverteu completamente, perdeu ali um suporte que eu vinha monitorando, que era de R$ 9,38, R$ 9,39, aqui está uma linha aqui no G60, então ela veio para baixo dessa região, saiu em 9,37, ela ainda veio aqui para cima, chegou até estar acima dos 9,40 novamente, mas terminou ainda cedendo, já usando essa região de 9,39 e 9,40 como resistência na ação. Então, a operação encerrada com um sucesso de 2,63%, retorno em cima dessa posição comprada, que representa em torno de 0,7% no capital total. Voltar a pensar em compra iniciativa acima desse patamar de 9,50, preferencialmente ele sendo utilizado como suporte. RADL3, entramos na ponta compradora em R$ 19,38, dentro do que já foi comentado ontem, stop em 19,04, o objetivo está lá em cima em 20,40, dentro dessa zona de resistência, uma operação a favor de uma tendência de alta, principalmente de um prazo maior. CSMG3,
posição ainda mantida, mesmo a ação indo lá em cima, dando oportunidade de sair com um lucro maior. Está mantida a posição, o fechamento da semana foi muito bom, com alta aí de 12,71%. Eu só deixei de falar qual foi o fechamento da Vale na semana. Foi fechamento de alta de 3,96%, está dentro de um movimento de subida e dentro dessa tendência de alta que a gente vai ficar atento. Voltando para o ativo que eu estava falando, CSMG3, a alta de 12,71%, pivô de alta no gráfico semanal. Então isso traz uma expectativa, aumenta a chance desse ativo ainda fazer nova máxima em relação a esta semana. Então, mesmo que aconteça algum recuo, pode trazer ainda uma subida aí mais forte. O fato é que, assim como a Vale, abre a chance já de avaliar se ela vier a perder esse fundo ascendente no G60, que é basicamente a mínima do pregão de hoje. Ou seja, se ela perder aqui os R$ 37,12, posso trabalhar com stop de proteção de lucro aqui na CSMG3. A ação aqui que a gente também entrou na operação hoje, recomendou essa entrada, tanto na EADL3, aqui na GFSA3, a gente fez essa entrada aqui em 3,49. A ação depois, ela não tem uma tendência de baixa ainda, é uma operação com risco um pouco maior, nem no gráfico diário, nem no gráfico semanal ainda tem uma configuração de tendência de alta, mas a ação anulou a tendência dela no decorrer da semana e a subida aconteceu de maneira mais fraca, trazendo um indício de que pode entrar um movimento de baixa e estabelecer uma tendência de baixa nessa ação. Então essa é a tentativa de pegar um movimento de baixa nessa ação, entrada em 3,49, stop em 3,57, o objetivo da operação em 3,25. Vamos ver como é que ela se desenrola aí no decorrer da próxima semana. Ativo que a gente está também atento, alguns ativos que a gente mantém a atenção. Gol 4 vai fazendo aí um recuo de um mesmo com topo descendente, com uma leve formação de pivô de baixo, vai fazendo um recuo dentro de um movimento maior de alta e a gente fica atento aí para uma possível entrada, caso ela gere aí algum sinal de recuperação no decorrer da próxima semana. Essa entrada seria um pouco mais para compra, de acordo com o meu método. Os Minas, falando um pouco mais agora, voltando para a venda, a gente falou de GFSA3 na entrada, os IN 5 tenta subir, não consegue, está enrolada os em Minas, e aqui permanecendo abaixo ali do patamar de R$ 9,00, 8,96, que passa a funcionar como resistência. Enquanto ela não voltar para cima desse patamar, eu não penso em compra nesse papel. Então, meu foco seria até mais ficar ali atento para uma possível oportunidade de venda que ela pode gerar no decorrer da próxima semana. A perda aqui desses 8,57 abriria espaço para a continuidade do movimento de baixa dessa ação, da tendência de baixa dessa ação. E LPSB3. LPSB3, tendência de baixa, curto prazo, tendência de baixa de médio prazo, fazendo a correção dentro da sua tendência de baixa. É uma correção ainda curta, mas é algo para a gente ficar de olho na próxima semana, que ela pode trazer uma venda aqui a favor uma tentativa de venda a favor da tendência. Então é isso, amigos, muito obrigado pela atenção e também pelo acesso diário ao site da Altamira.com. Desejo a você um excelente final de semana. Descanse, aproveite bastante e voltaremos a nos encontrar aqui de maneira online na segunda-feira, dia 19. Até mais.